Bom, pessoal, a gente vai trabalhar um pouquinho hoje a questão da filosofia e o mito. Como o professor falou semana passada, tá? A gente dividiu em dois temas nessa nossa aula. E hoje a gente vai tentar separar quais as principais características de um mito e por que do surgimento da filosofia na tentativa de buscar uma explicação mais racional para os desafios do dia a dia, para aqueles fenômenos que aconteciam na natureza e também na sociedade. Só para a gente relembrar, o que é filosofia. Tá? Então, filo vem de filia, e o significado desse termo é o que? Amizade, amor. Na língua grega, há o verbo phileo, que significa sentir amizade por alguém, tratar como amigo, procurar buscar, perseguir para encontrar. Então a gente tem o que? O amor pela verdade, a amizade pelo saber, está relacionado com a questão do que? Da sabedoria moral, do sensato, de ser prudente. Então a palavra sofia significava, em um primeiro momento, uma espécie de habilidade manual. Em seguida também era aplicada a ideia de sabedoria moral, sensatez, prudência. Por fim, significou um conhecimento teórico. O verbo sofismo significava tornar hábil, prudente, sábio. Então, em meias palavras, de uma forma simples, basicamente usar a tua sensatez, a tua prudência, sua moralidade em busca de respostas concretas, tá? Sem contradição nenhuma, para os fenômenos, para o que acontecia na sociedade de uma forma geral. Então, sendo assim, podemos dizer que a filosofia é. Então, vamos ali. Se, por exemplo, a nossa disciplina de história é uma ciência que estuda a ação humana no tempo e no espaço, a filosofia, ela é o quê? Uma ciência da sabedoria, que vai usar a investigação, a argumentação, a análise, a discussão, a reflexão para explicar o mundo e também o homem, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu busco, o que eu quero, o que é certo, o que é correto, o que eu posso, o que eu não posso, o que é viver em sociedade, o que é ser cidadão, certo? O que é o mundo, o que é um Deus. São essas questões que movem a humanidade. É por isso que a filosofia, como ciência do saber, ela tenta, através desses pilares aqui, em investigação, discussão, análise, reflexão, explicar de forma racional. Não é explicar de qualquer maneira, pessoal. É de uma forma racional o que acontece na sociedade. Então, surgiu lá no século 7, 6 a.C., lá nas cidades gregas situadas na Ásia Menor, ou seja, naquelas penínsulas entre Ásia e Europa, cercada pelo Mar Negro e também pelo Mediterrâneo, para tentar, de certa forma, explicar de forma racional a existência humana, porque já não cabia mais o homem aceitar que tudo que movia a sociedade, início, meio e fim, fosse explicado através não somente das religiões, mas também através dos mitos, certo? E o que é um mito, professor? O que é um mito? Mitos são o que? Lendas, histórias e fábulas de personagens fantásticos. Os mitos apareceram que há muito tempo e eles foram criados para justificar a existência de alguma coisa que os homens não sabiam,
Ou seja, se eu não sei a minha origem, não sei de onde eu vim, não sei o que vai acontecer, se explicava através do que? De lendas, através do mito, tá? No final do nosso slide tem uma leitura bem interessante, que é o mito da Aracne, ou seja, de acordo com o mito, qual seria a origem da aranha, ou seja, um castigo divino de uma deusa. Tá? Então era assim que se explicava até então a sociedade, por que as pessoas sofriam, porque alguns passavam fome, outros morriam. Tá? Então isso era o mito, era a tentativa de explicar o mundo de forma fabulosa, com personagens fantásticos, com deuses, com lutas, tá? Com gigantes. Então era tudo isso. O mito era isso. Então quando surge a filosofia, como a gente viu, ela era o quê? Ela tinha amor pela verdade, amizade pelo saber. Então, através da sabedoria moral, tentou explicar o mundo e o homem de uma forma racional, usando a razão e não o emocional. Tá bom? No dicionário, mito é o relato sobre os seres e acontecimentos imaginários acerca dos primeiros tempos ou de épocas heróicas, narrativa de significação simbólica, ideia falsa, distorce a realidade, pessoa, falta ou coisa real valorizados pela imaginação popular, ou seja, são lendas, histórias, personagens fictícios, ou seja, são baseados na questão de forças divinas, alianças, castigos, recompensas, sobrenatural, contradições e a questão da autoridade religiosa também. Então o mito pretendia o que? Narrar como as coisas eram ou tinham sido no passado imemorial, desculpa, longínquo e fabuloso, voltando-se para o que era antes que tudo existisse, tal como existe no presente. Tá? Então o mito não se importava com contradições, certo? Então não tinha problema. Mas para a filosofia, quando surge a filosofia na tentativa de explicar o mundo de forma racional, a contradição que era aceita pelo mito se torna o quê? Indicação de erro. A filosofia ela não aceita de forma alguma a contradição, tá? Então a filosofia procura explicar de forma racional as coisas como elas são, através das causas naturais, através da razão, da lógica. Por isso não pode haver nenhuma contradição. Toda essa base da filosofia só foi possível a partir das viagens marítimas, da invenção do calendário, da vida urbana, da moeda, da escrita, da política, porque a partir desses fatores aqui, pessoal, é que o homem começa a aprimorar seu intelectual, seu conhecimento. É a partir do contato com outras culturas, com outras pessoas, com outros pensamentos, é que a gente vai aprendendo, valorizando, conhecendo nossos erros, aprendendo coisas novas. Assim, a partir da invenção da política, através do espaço público, tudo isso aqui se torna o quê? Alvos de discussões. Então, em filosofia, na vida, na escola, na sociedade, discussão, pessoal, faz parte, tá? Você concordar comigo ou discordar, isso é necessário. Isso faz parte da sociedade. Isso não vai te tornar meu inimigo, nem meu amigo, nada. Discussão, espaço público faz parte. O que temos que aprender é respeitar a
opinião do outro, ou seja, cada cidadão tem o direito de emitir sua opinião, tá bom? Então, como seres humanos, pensamos diferentes, temos sensações, emoções, aprendizados diferentes. Então, a partir de tudo isso, desse contato, desse aprimoramento, desse conhecimento, é que o homem começa a explicar o mundo, a sociedade, tudo que está em seu entorno de forma racional, tá bom? Então, dentro das principais características da filosofia, a gente tem a racionalidade, oferecer respostas conclusivas, recusa de explicações pré-estabelecidas, ou seja, tem que se haver a solução, ou seja, mostrar que muitas coisas diferentes são diferentes porque a variação percebida dos nossos sentidos podem, né, e descobre a cada dia semelhanças de identidades de maneiras distintas, tá bom, pessoal? Então, dentro desse contexto, a gente tem o que? A filosofia, ela não vai aceitar nenhuma contradição. Por exemplo, o infinito não tem limites e é limitado. Se não tem limites, ele é infinito. Se é infinito não tem limite, então por que ele é limitado? Dentro desse contexto filosófico, essa contradição torna essa ideia falsa. Então, se o mito acredita em forças divinas, castigos, sobrenatural, contradições, a filosofia não pode aceitar isso, tá? Ela busca através da razão, da lógica, da observação, da discussão, da argumentação, da reflexão, explicar as coisas como as coisas realmente são. Tá bom, pessoal? Então, para vocês, como atividade, o professor deixou separado aqui, ó, um mito sobre a Aracne, tá bom? E a deusa Atena, a deusa da sabedoria, tá bom? Então vocês podem fazer a leitura desse mito, ele é muito interessante, é bem legal, e é através dessa leitura aqui que vocês vão realizar as atividades de vocês, beleza? Então anotem suas dúvidas, entre em contato com o professor, tá bom? No demais, se cuidem.